Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um debate do nosso Clube do Livro, do blog Garota Sem Fio, e conforme eu anunciei anteriormente, a gente ia fazer um debate sobre Bitcoin. E eu recomendei o livro do Fernando Urich, que é o nosso convidado aqui hoje, para falar de Bitcoin. O Fernando é mestre em economia da escola austríaca, tem experiência mundial na indústria de elevadores e mercados financeiro e imobiliário brasileiros. Ele é conselheiro do Instituto Mises Brasil, estudioso de teoria monetária, entusiasta de moedas digitais e tem um blog no Infomoney chamado Moeda na Era Digital. E é o autor do nosso livro que a gente vai debater aqui hoje, que se chama Bitcoin, a Moeda na Era Digital. Se você não baixou ainda, eu já deixei os links lá no blog, mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, do podcast e no blog mais uma vez. Vocês entram até o site. Não é um link direto para o livro, porque lá vocês escolhem o formato que vocês preferem. PDF, MOBI, ou então o formato para Kindle. Tá? O livro é gratuito, todo mundo pode ler e acompanhar os papos aqui hoje ou amanhã, e depois entrar em contato também com o Fernando, no próprio Infomoney, para a gente estender a nossa discussão de hoje. Bom, eu sou totalmente novata no assunto Bitcoin, gosto muito de tecnologia, vocês sabem disso, mas as minhas leituras sempre foram superficiais. E quando eu decidi me aprofundar um pouco no assunto, fui atrás de livros, de referências, de artigos e me deparei com o livro do Fernando e adorei, porque ele tem todo o histórico de moedas, falando do papel da moeda, da liberdade. É um assunto que me interessa muito também e por isso que eu decidi recomendar esse livro para a gente fazer essa discussão. E aí, Fernando, tudo bem? Tudo bem, Mia? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui nesse bate-papo contigo sobre esse tema que é tão fascinante e tão caro para mim. Para todos nós, né? Eu acho que moeda, dinheiro é uma coisa que mexe com todo mundo, né? E a gente sempre fala do mundo digital, fala de tecnologia, de sociedade em rede, e agora a moeda, né? O dinheiro, também no meio digital, passa a circular através de redes digitais. Isso é muito interessante, né? Muita gente confunde, algumas pessoas que eu cheguei a falar em Bitcoin, eles pensam que não, eles pensam que uma moeda como tradicional mesmo, só que funciona de um jeito separado. Não, mas é igual ao dólar, você troca, você vai na casa de câmbio, como é que é? Não tem nada disso. É um outro conceito, e é isso que a gente vai discutir aqui hoje, né? Realmente, a gente quando vê a questão tecnológica, a inovação tecnológica, diversos âmbitos assim do nosso mundo já tinham tido uma disrupção muito grande. Assim, a questão mídia principalmente, né, o setor da música, de vídeo, televisão, cinema. E o setor do dinheiro era um que ainda, o mundo das finanças, eu diria que é o setor que ainda não tinha tido uma disrupção tão forte, ou tão impactante, ou tão revolucionária como é o Bitcoin agora. E realmente por isso tem causado tanto fascínio, deixa tantas pessoas perplexas, porque ele quebra tantos paradigmas no mundo das finanças que o pessoal, à primeira vista, assim, pô, o Bitcoin ninguém controla, quem é que emite, um dinheiro de internet. Esse negócio é um dinheiro de Farmville, isso não tem futuro. À Olha, primeira vista o pessoal rejeita, né? boa analogia, muito interessante, né? O Facebook, o Google vendem cartões pré-pagos que você joga na carteira eletrônica deles, vamos dizer assim, né? As pessoas perguntam se isso é Bitcoin. Não é, mas a filosofia é um pouquinho isso, né? É similar, e realmente a gente viu todo o progresso tecnológico era da internet, sem dúvida nenhuma trouxe avanços para os processos dos bancos, para os aplicativos de bancos, etc. Mas nenhuma inovação financeira que tinha sido tão revolucionária e tão sem precedentes quanto é o Bitcoin. Por isso ele realmente acaba deixando a gente assim maravilhado. Assim. Eu sou um entusiasta de tecnologia e a primeira vez que eu vi que eu comecei a usar, e aí que a gente entende, daqui a pouco a gente vai fazer o sistema funcionar aqui em tempo real, para o pessoal ver como é que isso funciona na prática. E quando a gente vê a tecnologia funcionando, realmente quase como um passe de mágica. Assim. Você que é entusiasta de tecnologia, seu blog é sobre isso. Quando a gente vê um iPhone pela primeira vez, quando a gente vê um iPad pela primeira vez, essa sensação assim, de maravilhamento e de realmente se sentir, ver a criatividade humana sendo aplicada na prática e aquilo funcionando, é realmente uma sensação muito boa. Assim. É E um quando a gente vê o mundo de Bitcoin funcionando, possibilidades, né?
É isso mesmo. A gente começa a ver as possibilidades dessa tecnologia, né? A gente nunca teve um dinheiro de internet assim, ou um dinheiro digital com essa facilidade que é o Bitcoin. Você consegue transacionar entre duas partes, com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, com a mesma facilidade que a gente manda e-mail. É um negócio realmente fantástico, o potencial dessa tecnologia. Hoje a gente já consegue vislumbrar e aos poucos ele vai sendo preenchido. Para quem caiu de paraquedas aqui agora, o que é Bitcoin, afinal de contas? Então, a ideia com o Bitcoin é a seguinte: a melhor forma de a gente explicar para os leigos como é que é a tecnologia, o que é a seguinte. O criador, o Satoshi Nakamoto, que até hoje é uma figura misteriosa, ninguém sabe quem é. Aliás, é o único mistério que permanece na tecnologia, a real identidade do criador. Mas, segundo a sua própria descrição, o nome que ele deu foi Bitcoin an Electronic Cash System, ou Electronic Peer-to-Peer Cash System, ou melhor, um sistema de dinheiro eletrônico de ponto a ponto, P2P. Certo. Mas a palavra importante nessa definição é o cash, que é o dinheiro em espécie. A gente não tem uma definição exata para o cash, né? Mas é o nosso dinheiro físico. E a ideia com o Bitcoin é replicar as propriedades, assim, paradoxalmente, é replicar as propriedades do dinheiro físico na internet. Por isso que ele fala que é o cash eletrônico, é o cash digital. E quais são essas propriedades? Com o cash, com o dinheiro em espécie, a gente transaciona entre duas partes, não precisa de nenhum intermediário. Eu dou meu papel moeda para você, uma nota de 50, e ninguém precisa intermediar essa transação. Os pagamentos são irreversíveis. Uma vez feita a transação, está feita a transação. Não precisa de nenhum recurso, ou de recorrer a nenhum banco, nem nada disso. E é uma relação... Isso é uma dúvida comum, acho que muita gente vai perguntar. Existe um banco central de Bitcoin? Não tem nada disso, não é uma coisa centralizada, né? Exatamente. Então, essas propriedades das transações com o dinheiro em papel, dinheiro moeda, são trocas privadas, então tem muita privacidade, uma troca com dinheiro físico. Então, essa foi a ideia com o Bitcoin, foi criar um cash para o mundo da internet, para o mundo digital. Só que ao fazer isso, acontecem coisas realmente extraordinárias, porque o Bitcoin, então, acaba sendo uma moeda digital e um sistema de pagamentos ao mesmo tempo. E é um sistema de pagamentos global, sem fronteiras, e que não depende de nenhum intermediário, não depende de nenhum banco central, de nenhuma casa de liquidação, e funciona numa rede totalmente descentralizada. Então, quando a gente termina essa definição, as pessoas já pensam, como é que pode um sistema que não tem um chefe, um banco central, um Alexandre Tombini, ou seja lá quem for, responsável por emitir moeda, ou que tenha uma casa de liquidação responsável por compensar e liquidar as transações. Como é que esse negócio pode funcionar assim, sem uma entidade central? E realmente aí está a grande inovação do Bitcoin, por isso ele causa tanta perplexidade à primeira vista. Entendi. E com certeza isso é uma coisa que incomoda alguns governos, algumas entidades, porque não vou dizer que é um mercado negro, porque eu acho que o próprio escambo, por exemplo, se eu quiser trocar, estou com meu smartphone aqui, quero vender ele e pegar, sei lá, um punhado de canetas e mais um livro de volta, isso é uma transação, e o Bitcoin nada mais é do que possibilitar essas transações através de um sistema digital, que eu posso fazer isso em qualquer lugar do mundo, né? Exatamente. Eu não tenho dúvida que para governos e órgãos reguladores também causa um certo desconforto, porque assim como o BitTorrent é uma rede totalmente distribuída, não existe um servidor central e que até hoje perdura, e hoje em dia até governos usam o BitTorrent para troca de arquivos. Sim. É uma rede que não tem como ser obstruída, não tem como ninguém parar a rede BitTorrent, assim como não tem como ninguém impedir a rede do Bitcoin de funcionar. Então, isso por si só causa um desconforto. Sim. E um dos motivos que não tem como parar, como impedir a rede de funcionar, é que não tem quem cercear, não tem quem coagir, não existe uma companhia Bitcoin, não existe o CEO do Bitcoin, então não tem como como a justiça ou um governo, seja lá qual for a razão que for, não tem como esses órgãos interpelarem uma entidade e dizer, aqui acabou essa brincadeira, vamos encerrar essas atividades que eu não estou gostando. Pronto.
Isso é impossível de ser feito. Então, sem dúvida nenhuma que isso acaba causando desconforto em diversos players aí, de governos, órgãos, justiça, enfim. É uma quebra de paradigma, não tem dúvida. Como é que começou o Bitcoin? A gente tem o nosso fundador misterioso, né? Mas o que se sabe do surgimento dessa tecnologia, dessa moeda digital? Assim, a ideia de uma moeda digital, de uma moeda para a internet, ela não é nova. Assim. Algumas outras tentativas de criar uma moeda digital ocorreram no passado, na década de 90, início dos anos 90, mas todas essas tentativas, posso mencionar duas aqui que foram famosas, uma era eGold, outra se chamava DigiCash, mas todas elas acabavam tendo o mesmo problema quando tinham que lidar com a questão do gasto duplo. Então imagina, o que é o gasto duplo? Imagina que um dinheiro digital nada mais é do que um arquivo de computador. Então para você mandar esse dinheiro para outra pessoa, você anexa o arquivo numa mensagem e manda para a pessoa. A gente sabe que um arquivo de computador, uma vez anexado a uma mensagem, ele não é apagado, não é deletado do computador. Então se você quisesse mandar esse mesmo arquivo, essa mesma moeda digital para outra pessoa, basta anexar numa outra mensagem e enviar para outra pessoa. Então a gente poderia assim gastar duas vezes a mesma moeda digital. Esse é o gasto duplo. Essas outras tentativas, essas outras criações de moeda digital, quando esbarravam nesse problema do gasto duplo, sempre solucionavam ele empregando uma entidade central. Então tinha uma entidade centralizada responsável por conciliar as contas, impedir que houvesse fraude e tudo mais. O Bitcoin foi o primeiro a conseguir resolver esse problema de forma descentralizada. E essa é a grande inovação dele. Então, ele consegue fazer um sistema extremamente seguro, sem precisar de uma entidade central responsável pela conciliação de contas e emissão de moeda. Então, ele não surgiu do nada, ele surgiu num contexto de 20 anos ou mais em pesquisa de ciência da computação, de criptografia, de redes descentralizadas, e acabou surgindo num contexto também muito peculiar, que foi no ápice da crise financeira de 2008, logo depois do banco Lehman Brothers ter quebrado, que foi a maior falência da história dos Estados Unidos, que esse senhor, não sabemos se é um senhor ou uma senhora, se é um grupo de pessoas, mas enfim, esse autor misterioso chamado Satoshi Nakamoto publicou um paper na internet, num grupo de discussão de criptografia, dizendo, olha, eu estou aqui esse aqui é um paper que descreve essa minha invenção, que é um sistema de dinheiro eletrônico P2P, e aqui vocês podem ver como é que isso funciona. Um paper de 9 páginas que ele publicou em 31 de outubro de 2008. Então, o ápice da crise financeira. Logo depois disso, em janeiro de 2009, ele disponibilizou o software para quem quisesse baixar a tecnologia, baixar o software do Bitcoin e começar a construir a rede. E aí começou a rede. E é engraçado, porque nesse começo do sistema, assim, o projeto, da maneira que ele começou, foi totalmente desacreditado. Imagina, um cara pseudônimo, ninguém sabia quem era. Não tinha financiamento formal nenhum. Nenhum apoio de instituição financeira ou de instituição de universidade, da academia, zero. Os próprios especialistas da área nessa época, quando o Satoshi Nakamoto publicou o paper, a maioria era cética. O pessoal pensava, isso aí não vai funcionar, acho que é uma baita ideia, sensacional, mas já tentaram no passado, acho que não vai funcionar. Mas aos poucos ele foi convencendo mesmo os especialistas céticos, a tecnologia começou a ser testada por um punhado de pessoas no começo dela, e pouco a pouco ela foi crescendo e se tornou hoje o que é o projeto de computação distribuída mais robusto do planeta. Para vocês terem uma ideia, a força computacional investida na rede, ela supera em milhares de vezes a força computacional dos 500 supercomputadores do planeta somados. É um negócio surreal. Assim, realmente, isso é um dos fatores que faz com que a rede do Bitcoin seja muito segura e seja difícil ou praticamente impossível de fraudar. Então, de um projeto completamente desacreditado, que as pessoas duvidavam, está hoje essa moeda, essa tecnologia revolucionária, que praticamente todos os bancos, grandes bancos do mundo, empresas de consultoria, de auditoria, estão olhando para a tecnologia com muita seriedade, buscando entender, saber como
ou até estudar de que forma adotar a tecnologia nos seus próprios negócios. Porque uma coisa que é engraçada é o seguinte, o Bitcoin começou como apenas um sistema de moeda digital, um sistema de dinheiro eletrônico. Mas a criação do Nakamoto é muito mais do que apenas uma moeda digital. Não que isso não seja importante, porque até, na minha opinião, é a invenção mais importante. É um dinheiro digital descentralizado. Mas ele é uma forma de registrar títulos de propriedade ou de registrar informações digitais praticamente imutáveis. O que eu quero dizer com isso? Uma vez registrado, é muito difícil ou computacionalmente impraticável de reverter essas informações. Então, quando a gente vê a forma que a tecnologia funciona, a gente começa a perceber ou vislumbrar outros usos para essa tecnologia. E é o que tem acontecido agora. Muita gente fala hoje em 2016, não é o Bitcoin, é o blockchain. O blockchain é o livro contábil do Bitcoin, onde todas as transações estão registradas. E as pessoas começam a vislumbrar o blockchain como uma ferramenta para registrar diversos tipos de informação, como, por exemplo, ativos, negociação e transferência de ativos como ações ou títulos de governo, ou então registro de imóveis, que hoje em dia não é precário, mas é muito centralizado, registro de imóveis no mundo inteiro, registro de documentos, por exemplo, cartório, onde você simplesmente vai registrar a existência de um documento. Isso pode ser feito no Bitcoin, isso já está sendo feito, inclusive. Então, começou como um sistema de dinheiro digital, e isso já é um negócio fantástico por si só, e está se tornando um negócio ainda mais disruptivo para abarcar diversos outros setores da economia que faz com que a gente fique de cabelo em pé e se arrependa cada vez mais. E quando foi que o Bitcoin saiu, depois da publicação do paper, claro, quando é que ele começou a sair desse mundinho de computacional, de criação, código, e passou realmente a conquistar os primeiros usuários? Durante todo o ano de 2009, não se tem registro, que foi o primeiro ano de operação, não se tem registro de nenhum preço de mercado de Bitcoin. Então, um Bitcoin ou uma fração de Bitcoin valia zero. Ninguém sabia se aquilo ia ter algum futuro. O primeiro registro de preço de mercado de Bitcoin foi em maio de 2010, quando um usuário chamado Laszlo publicou num fórum de Bitcoin, dizendo que, olha, eu tenho aqui 10 mil Bitcoins, quero comprar uma pizza e pago 10 mil Bitcoins para quem conseguir entregar uma pizza aqui na minha casa. Aí um sujeito na Inglaterra topou o desafio e disse, tá bom, eu topo. E aí ligou para... Peraí, o Lázaro estava onde? Estava no leste dos Estados Unidos, não lembro em que cidade. Aí um cara na Inglaterra topou o desafio. Topou, ligou para uma pizzaria, ou fez pela internet, uma pizzaria na cidade do sujeito, comprou com cartão de crédito, obviamente, mandou entregar a pizza na casa do Laszlo, e o Laszlo, então, pagou os 10 mil Bitcoins para o sujeito na Inglaterra. Legal. A preços de hoje, essa pizza teria custado mais de 5 milhões de dólares. É mesmo? Eu ia perguntar, mas quanto que seria o preço dessa pizza? 10 mil Bitcoins. 10, 15 Quanto dólares. é um Bitcoin? Quanto que vale um Bitcoin? Hoje em dia, está 540 dólares, mais ou menos. Bitcoin, 540 dólares. Em torno de 2 mil reais. Por isso que se fala tanto em fração, né? Exato, porque um Bitcoin, é importante as pessoas entenderem, ele é perfeitamente divisível. Então você pode fracionar ele em até 8 casas decimais. Então é muito fácil transacionar com ele. 8 casas decimais. Isso. Mas então essa foi a primeira notícia de um preço de mercado. E aí depois disso, ele seguiu ganhando mais adeptos e aos poucos, 2011, 12, foram se estabelecendo negócios ou plataformas que facilitavam a compra e venda da moeda digital. Então, as chamadas corretoras ou exchanges lá fora, para facilitar esse mercado. E isso foi crescendo bastante, porque isso é na minha visão de entusiasta e de quem já foi muito cético, porque a primeira vez que me falaram de Bitcoin, eu rejeitei, assim, nem quis saber. Eu falei, eu também, eu acho que todo mundo falou, mais uma loucura aí. E a gente tinha
Eu lembro que na época ainda se falava do Kim.com, tinha um monte de escândalo financeiro envolvido com ele, aí você fica, puxa, esse pessoal, esses hackers, esses programadores aí não tem o que inventar, né? Então, eu acho que a opinião pública fica um pouco Claro, receosa, porque aí falam em Deep Web, que ninguém sabe direito o que é, né? Pensam que é claro. igual Harry Potter, lá tem o beco diagonal, aquilo lá e tem a outra travessa do mal ali, aquilo é a Deep Web, quando não é nada disso, né? Exato. Mas se forma na cultura popular mesmo, as pessoas que não são também desse meio, que não trabalham com programação, com sistemas de rede computacional, ficam com aquele negócio meio nebuloso na cabeça e procura se afastar, É né? verdade, é verdade. Então a forma que ele começou, então no início da sua vida, sem dúvida nenhuma que muitos dos usos ou da intenção das pessoas era usar, por exemplo, na Deep Web, porque por ser um dinheiro de internet que é impossível de ser bloqueado, que não tem como confiscar a conta de ninguém ou impedir certos usuários de transacionar, logicamente ele acabou sendo usado, por exemplo, em mercados como o Silk Road, que era um mercado um marketplace, né, um mercado tipo um eBay, que funcionava em Deep Web, para compra e venda principalmente de drogas e outros produtos Sim, ilícitos. Então ele acabou também se popularizando por meio de usos, digamos, ilícitos ou para fins criminosos. E acho que isso é normal e natural. A própria internet, quando a gente olha o começo da internet, em 95, 96, era muito associado ao uso de criminosos, sim, pornografia, não sei o quê. Se a gente for. pirataria, né? Eu acho que Exato, exato. o Existem capas. peer-to-peer começou para pirataria, né? Claro. Então, é natural que talvez os primeiros usos, as primeiras pessoas a usar, são as pessoas mais propensas a riscos, a atividades que são ilícitas. Então, esse foi um dos primeiros usos também. Até por sinal, o site Silk Road foi fechado e o criador do site, o Ross Ulbricht, pegou prisão perpétua dupla. Nossa, Por sinal, quem tiver interesse, vale a pena ver no Netflix, tem um documentário chamado Deep Web que conta essa história, é muito interessante. Mas legal. então, aos poucos ele foi ganhando mais adeptos de diversos, assim, um espectro muito amplo. Gente que queria usar para fins criminosos, gente como eu que acha que a liberdade de moeda, a concorrência de moeda é um negócio fundamental e essencial para a liberdade humana. São os libertários acreditam muito nisso. Gente entusiasta de tecnologia, como você, como diversas outras pessoas, como as pessoas que começaram o sistema, que veem simplesmente a tecnologia algo digno de fascínio e que encanta as pessoas. Então, outros usos, por exemplo, para pagamento entre fronteiras, é a melhor ferramenta hoje em dia, a melhor tecnologia para isso. Então, aos poucos ele foi ganhando adeptos em diversos campos, tanto do aspecto ideológico como de tecnologia, e isso vai ganhando adoção, né? Então, ao longo do tempo, isso vai ampliando bastante e vai massificando a quantidade de usuários e está no que está hoje em dia. Ninguém imaginou, ou ninguém jamais pensou que em 2016, 7 anos depois da criação do Bitcoin, que a gente teria bancos adotando a tecnologia, que a gente teria a Nasdaq testando o Bitcoin para compra e negociações de ações. Isso já está acontecendo, não é uma intenção, ela está testando a tecnologia. Então, quando a gente vê tudo isso, a gente vê... Eu comecei em 2013. Eu confesso que o primeiro artigo que eu escrevi foi em abril de 2013. E eu até postei no meu Facebook, eu postei uma mensagem há 2 dias atrás. Quando eu comecei a escrever, um Bitcoin valia cerca de $70. E eu falei na época, olha, eu não apenas por ser um entusiasta da tecnologia, da ideologia ou da motivação por trás da criação do Bitcoin, eu também acho que pode ser um ótimo investimento, porque o Bitcoin ele tem a sua oferta limitada pelas regras do sistema. O máximo de Bitcoins que podem ser emitidos é 21 milhões de unidades, e isso não pode ser violado. Eu enxergava também um potencial de investimento. E, de fato, isso se realizou. Hoje em dia, um Bitcoin vale Realmente. $500. É. Então,
quem deu ouvidos às minhas ideias na época pode ter feito um ótimo Se deu investimento. bem. Ainda é arriscado, eu sempre falo, olha, Bitcoin ainda é arriscado, tem muita volatilidade, mas cada vez menos, né? À medida que se aumentam os volumes de negociação, ele se torna muito mais seguro também. Já tem lojas físicas que vendem Bitcoin, tem aqui no Brasil. Como que tá? Vamos falar para o pessoal que está conhecendo o assunto agora e vai querer criar a sua carteira hoje, né? Ele vai querer saber aonde que ele pode usar e como é que ele pode começar a enviar, receber. No caso de enviar, ele vai ter que comprar Bitcoins. Claro, sem dúvida. Então, antes de começar a falar isso, o primeiro aviso e recomendação que eu faço para as pessoas quando querem usar a tecnologia ou comprar bitcoins é o seguinte: antes de comprar, gastar R$ 1 com Bitcoin, entenda como usar a tecnologia, aprendam sobre as carteiras em web ou as carteiras no smartphone. Então, aprendam como usar com segurança a sua carteira de bitcoins. É a primeira recomendação que eu faço. Depois que estiver confortável com isso, aí vocês podem comprar e adquirir os bitcoins. Então, como é que você faz? Primeiro, você pode criar uma carteira em smartphone, e isso basta baixar um aplicativo. Existem alguns. O que eu tenho usado é um simples chamado Blockchain Wallet, ou carteira blockchain, que você pode baixar no App Store ou no Google Play. É gratuito. Em 30 segundos você baixa a carteira. E só para a gente aproveitar e não perder o embalo, vamos fazer uma transação. Ó, aí tá a carteira. É esse que eu instalei aqui, né? Isso mesmo. Vamos aproveitar e fazer uma transação aqui. Eu vou mandar da minha carteira para a carteira da Bia. Acabei de criar, gente. Então, quando você cria uma carteira, é vinculada ao seu e-mail, é isso? Não necessariamente. Não necessariamente. Não Tem uma precisa chave ser. lá que é o registro, vamos dizer assim, que é a identificação do usuário, né? Exatamente. O que a carteira tem é uma chave privada, que seria uma senha, que faz com que só você consiga transacionar na sua conta. Tá. Então tá aqui o aplicativo, eu instalei, que tá o menu dele, né? E aqui tem a carteira propriamente dita, né? Que tem o histórico das transações, os valores, tem uma calculadorazinha aqui também, né? Tem um QR Code. É possível, né? Você Então, fazer tudo via QR Code também. Por isso. exemplo, a gente está aqui fazendo um Skype, né? Conversando em cidades diferentes, com câmera, webcam, e a gente pode fazer uma transação visualmente, né? Isso aí. Legal. Então, vamos aproveitar e fazer aqui. Vamos lá. Clica em receber e mostra o código Mostrar para o QR pessoal também. aqui, ó. Cliquei no maisinho ali embaixo, tem enviar e receber. Então eu vou em receber. Isso. Até porque eu sou pobre de Bitcoin, eu sou zero, é a primeira vez que eu estou usando. Então tem um QR Code aqui, né? Pronto, já consegui captar. E eu vou enviar para a Bia 0,01 bitcoins, que equivale a $5. Vamos continuar aqui. Deixa eu apertar. Muito bem. 0,03. Deixa eu só voltar aqui a selecionar a minha carteira que eu vou enviar. Botar o valor, 0,01. Vou botar a tarifa. Ok. Deixa eu voltar. Eu botei uma tarifa muito alta aqui. Uma coisa que você pode fazer é escolher, botar tarifas de transação. Eu ia perguntar como é que funciona isso também. Vamos fazer. Tá. Vamos lá? Vamos lá. Enviei. Já apareceu aqui, a 3 segundos. 0,01, deixa eu mostrar aqui. Recebido. Deixa eu dar um foco, não vai dar pra ver bem. Ali aparece um verdinho, recebido. Isso aí. 0,01 BTC, né? A sigla de Bitcoin. Então, só para contextualizar isso e as pessoas entenderem o quão transformador é essa tecnologia. Baixar esse aplicativo no celular em 30 segundos é o equivalente a você ir na agência bancária, preencher os formulários,
pegar a sua documentação RG, CPF, comprovante de residência, imposto de renda, entregar na agência, esperar 1 ou 2 semanas para ter uma resposta sim ou não se você pode abrir uma conta bancária e só depois disso você pode receber dinheiro, depositar dinheiro e enviar dinheiro dessa conta. Em 30 segundos você consegue fazer isso no seu telefone, que é uma plataforma financeira global, sem fronteira nenhuma, e você pode receber dinheiro de qualquer pessoa, de qualquer lugar do mundo. Exatamente. Isso é simplesmente fantástico, assim. Eu dou aulas online, dou webinars. Então tem lá o carrinho, as pessoas compram, pagam, mas eu posso fazer um webinar e passar a receber em Bitcoin na hora ali. As pessoas estão assistindo, já estão fazendo a transferência simultaneamente, sem nenhum intermediário, né? Exatamente. Porque no método tradicional que eu faço tem que ter um intermediário e ter um sócio, né? A Receita Federal tá tudo ganhando. Tem isso também, né? Acho que é por isso que eles não devem estar muito contentes com esse negócio de Bitcoin. Mas ainda no Brasil ainda tá tão... É incipiente. Tão alternativo, que não assim, gera muita preocupação, né? A tecnologia no Brasil ainda a quantidade de usuários no Brasil ainda é muito pequena. Assim, existem, se a gente for numerar, eu acho que pelo menos uns 50 mil com certeza já existem, pelo menos. Mas se a gente for ver o volume de transações nas corretoras brasileiras, onde se pode comprar bitcoins de forma organizada, os volumes de negociações estão em torno de 10 milhões de reais por mês. Isso é muito baixo ainda, é muito baixo. Lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, os volumes ainda estão muito maiores. Mas mesmo assim, se a gente for ver em proporção ao sistema financeiro, à economia como um todo, é muito baixo ainda, é praticamente irrelevante. Mas o importante não é o estado atual em si, e sim a evolução disso, porque, como eu falei antes, começou do zero, de nada, e vem crescendo bastante. Isso vem crescendo e ganhando adeptos e usuários no mundo inteiro, e tem diversos, como eu disse, tem diversos usos, dependendo do país, da região que você esteja, alguns usos são mais interessantes que outros. Por exemplo, na Venezuela, que os controles de câmbio são muito fortes, os controles de capitais, as pessoas têm usado o Bitcoin para conseguir tirar dinheiro do país, ou até para se proteger da depreciação do bolívar venezuelano, que a moeda está sendo inflacionada pelo governo dia após dia. Um outro país onde o Bitcoin tem sido muito popular é na China. Hoje os principais volumes de negociação estão na China. E um dos motivos também é o controle de capital. Para um chinês conseguir tirar dinheiro do país é muito difícil. Então é burocrático, existem limites e restrições impostas pelo governo e que fazem que seja na prática muito difícil, se não impossível, para um cidadão comum, por exemplo. Então o Bitcoin também é uma forma de conseguir se proteger do que eu chamo da opressão financeira, que é o que alguns governos fazem com seus cidadãos, impondo controle de capital, impondo uma inflação absurda, né, depreciando a moeda, imprimindo a moeda e faz com que a gente perca o poder de compra da moeda. Então, dependendo do país que a gente vive, o Bitcoin tem alguns usos que são mais interessantes que outros. E esses que eu listei são uns que no Brasil se enquadram até certa medida. No passado, muito mais, né? Eu sempre quando eu faço palestra sobre Bitcoin, eu pergunto para as pessoas: vocês se lembram do famigerado Plano Collor, lá da década de 90, 1990? Pois é, um negócio como aquilo, um confisco generalizado da poupança da população, é simplesmente impossível de levar a cabo num sistema como o Bitcoin. Pô, isso é realmente extraordinário, e isso tem um potencial de preservação e de salvaguarda das liberdades individuais muito forte. E esse é um dos motivos também que eu acredito bastante, que eu divulgo e que eu faço, que eu estudo e promovo a tecnologia como um hobby meu. Isso para mim, o Bitcoin para mim é uma causa política, eu diria. Então, realmente é de arrepiar. E as corretoras? Onde estão as corretoras aqui no Brasil, especificamente, né? Que fazem transações com Bitcoin, né? Você criou a sua carteira, você quer começar você quer comprar, né, alimentar a sua carteira e começar a usar esse dinheiro. Então, como é que funcionam as corretoras?
nada mais são do que empresas devidamente estabelecidas, registradas com CNPJ, com sede física, etc., que provêm plataformas na internet mesmo, onde você pode comprar e vender bitcoins de forma muito fácil e segura. Então, como é que funcionam essas corretoras? Você entra num site de uma corretora, eu não vou fazer propaganda aqui de nenhuma, mas pode procurar depois corretora de Bitcoins Brasil, vocês vão encontrar várias. Você entra no site da corretora, faz um cadastro, envia sua documentação, eles aprovam, aí você faz um TED para a corretora, para a conta bancária da corretora, e aí já pode comprar, faz ordem de compra lá no site, e pode comprar e vender bitcoins. Depois de comprar os bitcoins na plataforma da corretora, o que eu sempre recomendo é sacar os bitcoins, transferir os bitcoins para uma carteira que só você controla, como essa que a gente acabou de usar da blockchain. Então, aí você não está usando a corretora como um banco, o que não deve ser feito. Então, não usem corretoras como banco de bitcoins, nunca. Então, mas essa é a maneira de fazer. Ou você pode começar a receber bitcoins na venda dos seus serviços, no seu negócio, ou você pode aceitar a doação como eu fiz agora com a Bia. Então, existem diversas maneiras de fazer. Mas hoje em dia a forma mais fácil, se quiser comprar um volume um pouco maior, é através das corretoras. Legal. E você falou de taxas, né, de tarifas, como é que funciona isso? Sim, hoje em dia o Bitcoin, como é que funciona, até voltar um pouquinho para explicar, como é que funciona a segurança do sistema, né? Eu não vou entrar no detalhe da segurança para explicar o funcionamento, mas vou dar uma visão genérica porque é importante. Por que eu digo que ele é tão seguro, mesmo sendo descentralizado? Porque o sistema, o protocolo do Bitcoin, tem um conjunto de regras que faz com que os usuários atuem de forma honesta e os usuários sejam incentivados a prover força computacional para a rede, para manter a segurança, para validar as transações e fazer com que não haja fraude. E por que esses usuários vão fazer isso, né? Por que alguém vai instalar o software no computador e ficar gastando energia para validar transações? Porque existe uma recompensa. Quando um usuário valida e registra transações, ele é recompensado com 25 bitcoins. Então, essa é a recompensa nesse momento. E é um processo que toma, em média, 10 minutos. Então, a cada 10 minutos, um usuário é recompensado com 25 bitcoins por realizar a tarefa de validação e registro das transações. Exatamente como isso funciona, eu não vou explicar, porque senão o pessoal vai começar a dormir aqui. O livro tem, né? Em linhas gerais, é assim que funciona. E uma outra forma de remunerar esses usuários, que são chamados de mineradores, e essa é a mineração do Bitcoin, é o processo de segurança do sistema. Uma outra forma de remunerar esses usuários é através de tarifas de transação, que você pode escolher botar. Hoje em dia existe um padrão mínimo para a tarifa de transação, que é 0,001 bitcoins, ou 0,002 já, que é irrelevante, é questão de centavos ou fração de centavos, então é muito baixo. E essa é uma tarifa que ela pode ser aumentada pelo usuário que está enviando os bitcoins ou não. Então, se você quiser enviar, por exemplo, a gente fez uma transação aqui de 0,01, o equivalente a $5. Sim. E a gente pagou centavos ou fração de centavo para enviar. Se a gente tivesse feito de milhares de dólares ou milhões de dólares, teria tido a mesma rapidez e esse mesmo custo absoluto de centavos de dólar. Então é um negócio surreal, assim. Você consegue enviar transações de alto valor para qualquer pessoa em qualquer lugar. Deveria ser, né? O dinheiro é seu, você faz o que você quiser, teoricamente, né? Pois e é isso que a gente... Hoje em dia, no sistema bancário nosso, é muito caro, né? Pessoas que têm uma conta simples no banco, pode pagar até R$10 para fazer uma TED. Pô, isso priva muitas pessoas de usar o sistema bancário. E é impressionante o nível de exclusão bancária aqui no Brasil. A gente compara com a inclusão digital, todo mundo com smartphone, com WhatsApp, mas quando a gente compara com a inclusão bancária, a gente fica pasmo, né? A quantidade de excluídos. Os últimos dados que eu encontrei sobre isso estimam que em torno de 55% da população tem acesso a contas bancárias ou a serviços financeiros básicos.
Então, praticamente metade da população está fora do sistema bancário. Isso é, assim, isso, em termos, como você falou, de exclusão financeira, é um negócio absurdo. E esse é outro potencial da tecnologia com o Bitcoin, porque basta um smartphone e você consegue trazer Era a isso que eu bordo ia do falar, sistema olha. financeiro, você consegue trazer a bordo de um sistema financeiro milhões de pessoas com uma simples conexão de internet e um telefone. Então, realmente muito fantástico assim e excelente esse potencial também da tecnologia de incluir as pessoas menos privilegiadas a ter acesso ao sistema financeiro. Exatamente. E você tem um smartphone, tem um WhatsApp, você pode ter uma carteira de Bitcoin e pronto, né? Exatamente, com a mesma facilidade. Em poucos segundos, como a gente mostrou aqui, né? Eu baixei o aplicativo, só criei ali um login, né? E acabou. Pronto, tá, minha Isso mesmo. carteira tá ali prontinha. É isso Muito bom, mesmo. muito bom. Um outro detalhe que você fala no seu livro que é sobre lastro, né? Sim. Deixa eu só achar qual que é o capítulo aqui. Essa é uma das Aham. críticas ou É, preocupações que as pessoas têm, principalmente economistas, sim. se preocupam mas como é que funciona? O Bitcoin não tem lastro, o Bitcoin, como é que se regula o valor do Bitcoin? E funciona da seguinte maneira. Primeiro, existe uma confusão ou talvez um entendimento errôneo, até dos economistas, do papel do lastro, né? Uhum. Se a gente olhar historicamente, o lastro sempre foi uma commodity física, um metal precioso como o ouro. Sim. E o papel desse lastro físico era disciplinar os emissores de papel moeda para que sempre houvesse um lastro no metal correspondente aos certificados ou às cédulas bancárias emitidas. Então, um banco central não poderia emitir mais papel moeda do que existisse dinheiro, do que existisse metal precioso, ouro, nos seus cofres. Uhum. Então, esse papel do lastro físico era regular a oferta e impedir uma sobreemissão de moeda. Entendi. É possível, então, que um país, uma cidade, a gente crie riqueza com base no Bitcoin. É possível, então. Sem dúvida, sem dúvida. O que o Bitcoin tem hoje em dia é um lastro, que eu digo, similar a esse lastro físico, mas é um lastro matemático. Porque as propriedades matemáticas do Bitcoin, ou a criptografia e as regras do sistema, fazem com que seja praticamente impossível você violar a emissão de Bitcoins ou você ter uma sobreemissão de Bitcoins na rede. Então, o lastro físico e o lastro matemático, ou o lastro criptográfico do Bitcoin, faz com que a oferta monetária seja regulada. Isso faz com que se tenha uma moeda boa, digamos assim, que não seja depreciada. O que a gente tem hoje no nosso dinheiro fiduciário, nossa moeda de papel estatal, é o lastro governamental. E o que esse lastro faz? A única coisa que esse lastro garante é que a gente seja obrigado, é que as pessoas sejam obrigadas a aceitar Bitcoin. Então o lastro governamental hoje em dia, ele não garante uma moeda boa. Ele apenas garante que até uma moeda ruim, que seja inflacionada pelos governos, que até uma moeda ruim tenha uma demanda mínima. Então o lastro que a gente tem hoje não serve para porcaria nenhuma do ponto de vista dos indivíduos. Sim. Serve para o Estado, não para os indivíduos. Então, esse problema de falta de lastro não é um problema para o Bitcoin, porque a oferta dele é regulada pelo sistema e está sempre sendo monitorada por todos os usuários. Então, por isso é muito seguro a questão do lastro no Bitcoin. Eu procurei no livro aqui. Não tem ainda, pelo menos não no livro, não sei se existe em algum lugar, não procurei. Tem uma estatística já de países com maior número de usuários de Bitcoin? Teria que procurar, digamos assim, existem estatísticas de volume de negociação, ou seja, onde tem mais volume de negociação nessas corretoras. Aí, China em primeiro lugar. Então, eu diria que, muito provavelmente, China é onde tem o maior número de usuários. Que é natural, existe o maior número de pessoas na China, então nada mais natural que... Há uma tendência de haver mais usuários em países com menor liberdade econômica? Eu acho que sim. Eu acho que
é uma, digamos que o Bitcoin acaba sendo uma resposta, um refúgio natural em países dessa natureza, assim, que praticam ou que oprimem bastante ou que concedem uma liberdade muito restrita aos seus cidadãos. Sem E dúvida aqui nenhuma. entra a gente, né? Tem um potencial imenso, porque o Brasil é um desses países, né? Claro, sem dúvida. Uhum. Mas aí só para completar, voltando um pouco no lastro, né? Como Uhum. é que é determinado o preço do Bitcoin no mercado, né? A cotação do Isso. Bitcoin? Uhum. É pelas próprias forças de mercado. O que eu quero dizer com as forças de mercado, né? Que é uma palavra que às vezes as pessoas não entendem bem. É a questão da demanda e oferta. Hoje em dia a gente tem mercados organizados, como essas corretoras, no mundo inteiro. Então existem diversas pessoas vendendo Bitcoin e diversas pessoas comprando Bitcoin. Assim como o dólar e o real, o ien, o euro, da mesma forma o preço do Bitcoin é formado no mercado por quem está comprando e vendendo. Então é assim Quanto que se... mais interessados, mais estiver circulando, mais pessoas estiverem usando, mais a moeda Exatamente. fica valorizada, né? Exatamente. E como ele tem uma oferta que é limitada e já pré-determinada, isso faz com que, pelo menos do lado da oferta de moeda no mercado, a gente não tenha nenhuma dúvida. Então, a grande dúvida é a questão da demanda. Pô, será que as pessoas vão se interessar, vão seguir comprando, vão seguir usando? E aí a minha resposta é que sim. Acho que isso vai seguir crescendo e hoje em dia a gente está no iniciozinho dessa tecnologia que tem muito ainda para explodir no mundo inteiro. Muito bem. Gente, eu recomendo que vocês leiam o livro, tá? Porque tem toda a história das moedas. É uma leitura, é um assunto fascinante, né? Não é à toa que o Fernando é tão empolgado com esse assunto. Porque realmente, ainda mais para quem gosta de tecnologia, a gente que está sempre falando de mundo digital, de cultura digital, eu acho que vale a pena pelo menos conhecer, entender melhor como que funciona, porque as possibilidades mesmo são imensas. Então, o nome do livro aqui, Bitcoin, a moeda na era digital, como eu falei, eu deixei os links aqui, vocês podem baixar gratuitamente e ler. E eu vou pedir para o Fernando deixar os contatos dele aqui nas redes sociais. Você tem a coluna também no Infomoney, quem quiser mandar e-mail, mandar algum comentário, fica à vontade antes da gente encerrar o nosso papo aqui. Claro. Então, vocês podem me encontrar no Facebook, o Fernando Urrich. Tem um Twitter também, que é Fernando Urrich. Que mais? O meu e-mail de contato tem no meu blog, no Infomoney, que é Infomoney, Moeda na Era Digital. Esse é o nome do blog, onde eu costumo escrever semanalmente ou mensalmente sobre o tema. E, enfim, estou sempre à disposição e aberto para quem tiver dúvida, tiver interesse em conhecer mais. Estou à disposição de todos aí. Legal, gente. Então, obrigado por terem acompanhado essa conversa. Obrigada, Fernando, por gentilmente ceder o seu tempo para a gente conversar sobre esse assunto. Eu tenho certeza que dentro do escopo do meu blog mesmo, muita gente teve conhecimento do assunto pela primeira vez e vai começar a procurar mais sobre o assunto. Eu acho muito importante isso que você faz em disseminar conhecimento, levar informação a respeito da própria cultura econômica. No Brasil a gente não tem educação financeira, não tem educação econômica, é zero nas escolas. Então a gente, como eu, né, como eu costumo dizer, eu aprendi no chicote, né? Quando você começa a trabalhar, produzir, no meu caso, sempre empreendendo, né, como profissional liberal, com empresa. Então, todo dia uma chicotada, né? Todo dia um 7-1, como se diz. Então, cada dia eu aprendo uma coisa que eu falo, cara, eu queria ter aprendido isso quando eu estava começando, caramba. Então, quanto mais informação, mais conhecimento a respeito disso, melhor. É verdade. Então, o livro, realmente, como a Bia falou, ele está gratuito, disponível em todos os formatos possíveis. Inclusive, se alguém quiser baixar o livro, imprimir, encadernar e vender, pode fazer isso. E cobrar Então, em Bitcoin. especialmente isso, por favor. Mas realmente Legal. a ideia é essa, é divulgar conhecimento, divulgar informação. Legal, muito bem. Obrigada, Fernando. Um abraço para você. Obrigado, Bia, um abraço para todo mundo.